E essa pessoa que trouxe hoje, ela tava na lista pra em algum momento vir aqui falar. Mas ela está deixando o Quero Café. Sou engenheira química de formação, mas acabei exercendo por algum tempo na indústria e tudo mais. Mas daí quando eu caí de paraquedas, literalmente no Quero, eu não tinha know-how algum da questão de restaurantes e eu nunca vou me esquecer, assim, que vocês me olharam e disseram, tu não precisa saber, vem com a gente que tu aprende. Tá, mas como é que vocês criam os produtos novos? Acho que muitas pessoas não fazem a mínima ideia, sabe, do tempo antes que a gente trabalha pra então colocar um produto dentro das lojas. Hoje não é mais tão fácil como era no passado. Mesmo quando tu entrou ainda, a gente faria, no bom português, muita coisa no grito. Ah, vamos pensar esse produto, dar uma testada e vambora. Depois a gente vê. Antes da Fran entrar, era muito mais no grito. A gente tem que eliminar algum item, tem que diminuir um pouco o cardápio. E, na verdade, é muito desafiador, porque quando a gente traz novos produtos 2 vezes por ano, no Desejo de Verão e no Delícias de Inverno, sempre tem produto vindo pra entrar. E é difícil de tirar na mesma proporção. Ano passado, quando a gente fez o lançamento dela, em um mês, um único item vendeu 19 mil unidades. Quando a gente cita os sonhos aqui, foram 26 mil unidades, uma família de 6 sabores. Eu ia fazer essa pergunta se a Franciele que tá saindo, ela é diferente, mudou em relação à Franciele que entrou. Do que tu vai sentir mais falta? Ou tu não parou pra pensar nisso ainda? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Essência Q, podcast de negócios, de histórias, de aprendizados, de falhas, de erros, de acertos aqui do Quero Café, que a gente para registrar um pouco alguns momentos. E hoje, inclusive, eu tava uma pessoa, uma amiga de longa data e que é cliente do Quero Café, me mandou uma mensagem que ela, em parceria com uma outra amiga, escreveram um livro aí, ou estão iniciando um livro, não entendi se o livro já está finalizado ou não, mas ela disse, a gente estava pensando em quanta coisa acontece dentro do Quero Café, quantos encontros acontecem, né? Vocês nunca pensaram em registrar isso? Eu falei, não, a gente pensa, mas eu não sei como, né? Então, algumas vezes ao longo dos anos, a gente já gravou alguns depoimentos, contou algumas histórias de clientes e é legal, eu tenho essa vontade, mas o que seria esse registro? Seria um livro do Quero Café com várias histórias, relatos contados em primeira, em terceira pessoa? Como seria? Mas eu tenho essa vontade. Gente que vive aqui dentro sabe a quantidade de histórias que tem, coisas bonitas, coisas significativas, mas não sei como compilar isso, né? Como isso geraria algo de valor ou ser algo acessível, né? Querendo ou não, o que a gente faz um pouco aqui no Essência Q é registrar algumas histórias ou é trazer à tona histórias de pessoas que têm algum impacto dentro da história do Quero. E hoje a gente sempre está aí programando, né? Quem que vai vir aqui falar, então muitas vezes são franqueados, são sócios operadores das lojas, algumas vezes são pessoas que trabalham com a gente na franqueadora. E essa pessoa que trouxe hoje, ela tava na lista para em algum momento vir aqui falar. Mas ela está deixando o Quero Café. Ela não vai mais ativamente, diretamente fazer parte do time do Quero Café. E aí eu também pensei, por que não gravar, né? Poderia se pensar assim, putz, não chegou na vez, não era para ser, não vamos gravar. Mas eu pensei, cara, vamos fazer um episódio diferente. Não, como tudo que a gente faz no Quero, a gente é muito transparente e trabalha com a verdade. Falei, vamos bater esse papo, mesmo que a pessoa que está na minha frente tá saindo do time do Quero Café. Então, do dia de hoje, da gravação de hoje até a saída mesmo, a gente não tem mais nem 20 dias, né? Dessa pessoa no Quero. E quem tá ouvindo deve estar pensando, quem é? Na verdade, quando o podcast for ao ar, provavelmente já não estará mais, né? Mas fica aí o sentimento verdadeiro para quem está ouvindo aí construindo essa narrativa. Tem aqui comigo hoje a Fran, que vai se apresentar e conta. Então, eu, em vez de apresentar, vou dizer para tu te apresentar. Seja muito bem-vinda, Fran. Obrigada. Vamos bater esse papo, não é de despedida, assim, né? Um papo aqui no Quero para... Eu até, assim, de certa forma, é um presente pro Quero, um presente para ti. Para ficar esse registro, esse recorte, para daqui a uns anos, para ficar mais uma das lembranças da Fran com o Quero Café.
Tenho certeza que tem muitas lembranças aí que tu vai carregar contigo, mas essa aqui fica um registro formal. Então, seja Sim. bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Franciele Loman, então. É engraçado até falar, porque semana passada uma pessoa me falou: tá, mas como assim? Tu era pra mim a Fran do Quero. Então, para alguns eu ainda sou e talvez não deixe de ser a Fran do Quero. E carrego isso com muito orgulho. Tô no Quero Café agora, então, 6 anos e 8 meses. Quando eu sair, vai dar bem certinho, 6 anos e 8 meses. Sou engenheira química de formação, mas acabei exercendo por algum tempo na indústria e tudo mais. Mas daí, quando eu caí de paraquedas, literalmente no Quero, eu não tinha know-how algum da questão de restaurantes e eu nunca vou me esquecer, assim, que vocês me olharam e disseram: tu não precisa saber, vem com a gente que tu aprende. E aquilo ficou muito gravado, assim, que, verdade, vamos lá, eu aprendo. E agora, indo para uma outra jornada, que eu também não tenho know-how nenhum, o que mais me conforta é quando eu comecei no Quero, eu também não sabia, sabe? Então, vamos lá, tipo, é isso, vou continuar sendo a Fran do Quero. E brinco que vou me promover a cliente, parceira só agora, né? Estando junto em alguns momentos, mas é isso aí. Sim, acho que ajuda no desenvolvimento da nossa confiança, né? De olhar hoje, quase 7 anos, então, 6 anos e meio, desde que tu começou, tu deve olhar assim, pô, a capacidade que tu desenvolveu, né? Uhum, A curva de aprendizado, mesmo sem, teoricamente, não saber nada, uhum. né? Sobre isso. E é exatamente isso que tem que usar como combustível, né? Não sei nem bem como vai dar certo esse novo negócio, mas vai dar certo. Uhum, Eu é isso aí. vou aprender. É Então, isso aí. é isso, vai com essa cabeça mesmo, que com certeza vai dar certo. Com humildade para aprender, né? E legal. Então, quando tu começou no Quero, foi no final de 2019. Isso aí. Quantas pessoas tinha no time da franqueadora? Tu lembra, mais ou menos? Nós éramos em menos de 10 naquela época. Olha aí, galera, para quem tá ouvindo aí, né? Então o time realmente era bem diferente. Hoje nós estamos entre a franqueadora e a distribuidora, a gente tá mais ou menos em 77 pessoas, se não me falha a memória. Então, só na franqueadora já passamos de 60 pessoas, né? Então, o Uhum, início da Fran foi quando a gente tinha menos de 10 pessoas, quando o time de implantação foi no início, começou no time de isso aí. implantação. Comecei como implantação Em Venâncio ou em em Montenegro? Venâncio. Venâncio. Isso aí. Minha primeira loja eu comecei numa sexta-feira e na segunda-feira eu fui para a implantação de Venâncio. Boa. E hoje, tu ainda está em qual função? Fala pra gente um pouco o que tu faz hoje no Quero. Hoje eu tô como head de P&D, qualidade e processos. São 3 áreas assim que a gente foi erguendo ao longo desse tempo, né? Sendo a mais nova delas ainda a parte de P&D, que é o nome que a gente coloca, né? Mas na verdade a gente sempre teve a pesquisa e desenvolvimento incorporada dentro da qualidade, né? Mas eu lembro até que o setor de qualidade mesmo, a gente foi, a gente não sabe muito bem como a gente vai desenhar isso daí, mas a gente já faz boa parte de tudo isso. Mas agora vamos colocar um nome para isso, né? Então, hoje eu sou head de qualidade, P&D e processos. Sim, depois da implantação, tu ajudou a implantar, tu fez um bom tempo de consultoria de campo, né? Que na Isso. época a gente chamava de auditoria. Uhum, daí nós mudamos o nome por causa do impacto que isso Aham. gerava nas pessoas. A gente justamente nunca viu a auditoria como algo. A gente não queria que fosse algo pesado, algo ruim, que o franqueado não enxergasse dessa forma. Até porque não era, né? Tipo, a gente chegava lá. Muitas vezes eu mais ficava sentada conversando com o franqueado do que propriamente dentro da operação, olhando coisas que não estavam conforme, sabe? Então era literalmente uma consultoria, né? E daí, com o tempo, a gente entendeu que o nome de auditoria não fazia sentido para o que a gente estava fazendo dentro da loja, né? Então, fomos adaptando. Perfeito. E P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Também fala um pouco mais assim sobre. Hoje a gente também traduz em novos produtos, né? Isso. Ou novos processos, com o tempo fomos evoluindo, assim, né? Então, é a área que a gente está sempre tentando olhar para tendências de mercado, para alguma tendência de um novo insumo, um novo ingrediente,
para alguma dor da nossa operação, para tentar resolver alguma dor, para melhorar alguma dor, né? Então, fala um pouco mais como hoje, depois de todos esses anos que tu tá aí dentro, como hoje tu enxerga essa área e como tu lá no passado enxergava, como que é essa diferença da Fran de hoje versus a Fran que entrou. Não é nem só a Fran, né? Mas é o setor, assim, tipo, sempre foi uma, desculpa, uma questão muito conjunta, né? Tipo, foi um trabalho, primeiro era muito eu contigo e com o Álvaro ali, daí olhando para processos, o Felipe também auxiliando nessa parte. Então, se a gente for olhar lá para antes, no início, tá, vamos criar um produto agora, a gente tem uma ideia tal. A gente entende que no mercado se encaixa um produto com tal viés. Tá, então vamos trabalhar em cima disso, sabe? Daí a gente ia lá, tentava o produto. A gente reconhece que muitas vezes a gente colocou produtos para dentro de loja que a gente poderia ter pensado um pouco mais em processo, sabe? Daqui a pouco, se hoje a gente olhasse com o entendimento que a gente tem hoje sobre processos, lá atrás a gente não teria colocado certos produtos. Mas isso sempre foi muito bom, porque a gente tinha aquela abertura do vamos testar, sabe? Do vamos colocar para dentro, vamos ver como é que vai, sabe? E hoje já... Não é que a gente não dá margem para erro, não é isso, né? Mas é muito mais cuidado, é muito mais na linha do... Tá, não, esse produto ele só vai entrar se ele tiver uma margem boa, se ele tiver um processo bom, se ele não for tão complicado para a operação, se for fácil de viabilizar ele na operação, como é que os atendentes vão vender esse produto, sabe? O quão bem esse produto se encaixa hoje no mercado, sabe? Então, tem várias coisas que hoje a gente olha que lá atrás, se fosse pensar 4 anos atrás, nossa, eu acho que a gente nem pensava em pensar em tudo isso que a gente pensa hoje, sabe? Até semana passada, uma pessoa me procurou oferecendo um insumo novo pra gente. E quando eu fui conversar com a pessoa, eu gosto sempre de alinhar expectativas já, quando um possível fornecedor vem conversar conosco. Porque às vezes as pessoas acham que elas vão trazer o produto, o meu produto é muito bom e eu vou vender para esses caras, sabe? Tipo, tá, calma, não. Daí eu já olhei para a pessoa e falei, bom, eu vou alinhar uma expectativa já contigo, que eu já quero saber o custo do teu produto. E uma outra expectativa que eu vou alinhar contigo, que provavelmente vai demorar em torno de uns 6 meses se a gente colocar esse produto na operação. Porque a gente passa por análise de cardápio, a gente analisa a tendência, enxerga como esse produto vai chegar nas nossas lojas para então ele ser manipulado, sabe? Então, é louco, assim, hoje pensar, tipo, que... Qual é o enquadramento fiscal desse fornecedor, se isso se enquadra, se encaixa na nossa cadeia de suprimentos atual, né? Total. Então, eu acho que se olhasse há 4 anos atrás, a gente nunca ia imaginar, assim, ou colocar na ponta do lápis, não, quem sabe daqui a 6 meses esse produto aqui que a gente está fazendo hoje vai entrar na operação, sabe? Sim, para quem está ouvindo, assim, tentando traduzir um pouco, agora a gente está com campanha do desejo, do Delícias de Inverno, né? E aí um produto que depois a gente fala mais em detalhe é os sonhos, né? Que a galera tenta falar, vocês reinventaram o sonho, né? O sonho tá de uma apresentação diferente, tá com mais recheio diferente, enfim, realmente é um produto que me surpreendeu quando veio a ideia de colocar sonho. Eu pensei, sonho, mas como assim? E a forma, o processo super ajustado, né? O produto tá, quando bem executado, na pronta, ele tá bem fresquinho, é frito na hora, né? Recheado na hora, enfim. E a gente vendeu, para quem tá ouvindo aí, em junho, 26 mil unidades de sonho. E a gente só não vendeu mais porque a gente teve ruptura de estoque. Então, assim, imagina, é tudo isso que a gente tem que pensar. Se alguém chega a Fran aqui, bate na nossa porta e fala assim, eu faço o melhor pudim da vida. Daí a gente tem que, como a Fran falou, alinhar essa expectativa de que pode ser que a gente vai vender 30 mil pudins num mês e pode ser que a gente vai vender 3 mil pudins. Não sei, no fim a gente tem que conseguir oferecer ele bem, tem que funcionar. Então, assim, é pensar nesse dimensionamento da quantidade, é analisar como o produto viaja na logística para chegar em todas as lojas, lembrando que a gente oferece o mesmo cardápio em todas as lojas. Nós temos uma logística que faz isso chegar em todas as lojas, mas para isso
A gente tem muita dificuldade de trabalhar com fornecedores do Simples. E não vou nem entrar na complexidade aí com a reforma tributária, mais ainda vai ficar difícil, né, de analisar toda essa cadeia aí. Mas e que quando alguém vem oferecer, não imagina que tem tudo isso. E às vezes até fica chateado, né? Assim, porque a pessoa vem com uma ideia assim, nossa, semana passada ainda fui abordado, né? Mas vocês têm que botar um pudim, né? Vocês têm que botar um pudim em forma de quê? E é verdade, a gente nunca testou um pudim. A gente já falou diversas vezes. Pô, talvez vai chegar o momento que a gente vai conseguir colocar um pudim. Mas o ponto é, hoje não é mais tão fácil como era no passado, né? Mesmo quando tu entrou ainda, a gente faria, no bom português, muita coisa no grito. Ah, vamos pensar esse produto, dar uma testada e vamos embora. Depois a gente vê. Antes da Fran entrar, era muito mais no grito. Era a gente... Olhando assim, a gente criava às vezes um produto de manhã e de tarde, lançava uma foto no Instagram e naquele dia tinha cliente chegando dentro da loja e pedindo, né? Tudo bem, eu tô falando de Teutônia, mas durante muito tempo, os primeiros cardápios de desejos de inverno, as fotos eram feitas com o meu celular. Então, assim, era muito... Não quer dizer que a gente fazia de qualquer jeito. Sempre a gente já estava ali, no mínimo, olhando o custo do produto, olhando, né, o preço de venda, mas a gente cometeu, nossa, diversas falhas, assim. E nesse quesito, assim, até... qual é o produto, quais os top 3 produtos de maior, assim, vou falar no bom português, cagada, assim, que, deu errado, assim, sabe? Que não foi legal, seja por processo, por não ter vendido, tu lembra? Cara, eu tava pensando hoje de manhã isso, eu pensei, se ele me perguntar quais são os produtos, assim, não fracasso, né, mas também sim, eu acho que um deles foi há 2 anos atrás, um creme de milho que a gente colocou no inverno. O produto ficou excelente, ficou saborosíssimo. A gente foi no fornecedor, a gente desenvolveu dentro da cozinha industrial do fornecedor, ficou muito bom o produto. Mas ele já chegava para a gente com um custo razoável. Para o cliente, ele ficou um custo não elevado, mas um pouquinho a mais. E eu acho que as pessoas não se davam o direito de provar que aquele produto é um produto que foi assim, ó, total. Não vou me gastar comendo esse creme de milho aqui. Isso aí. Daí esse foi um que foi meio desastre, assim. 3 produtos desastre. Tá, vai pensando, eu vou lembrar um que talvez se era antes de ti, né? A gente tinha muito aquela questão do St. Patrick's, né? Que a gente até explorava, vários anos explorou, assim, a questão de chopp, enfim, de promoções. E daí o Álvaro tinha morado na Irlanda, né? Então, vamos trazer o English Breakfast, né? E a gente desenvolveu lá o feijão, um feijãozinho diferente do feijão que a gente tem aqui. Eu não me lembro tudo que a gente, na época, mas a gente tinha menos possibilidade de trabalhar para montar esse prato. Então, assim, era várias... ficou uma coisa muito mal feita e realmente, eu acho que a gente vendeu, não sei, 5 pessoas provaram o produto, né? Era até uma época que a gente tinha bem menos lojas, estava assim, muito mais no interior, onde nem se conhecia isso, né? E ainda, bem na boa, mal feito, assim, não tão legal, né? Então, esse eu lembro que foi um fracasso também. Que mais? Um que não foi muito legal também foi o bolinho carne de panela, né? Que esse era um produto que ele tinha tudo para ser muito bom, mas a gente errou no processo dele, sabe? Tanto que ele acabou, por vezes ele ficava gorduroso na fritadeira, não saía legal, tipo, daí vendeu poucas unidades, mas, tipo, era um produto que a nossa carne de panela, ela por si só já chama um cliente, né? Tipo assim, parece que os nossos clientes gostam muito por vezes, assim, tô num lugar, nossa, a carne de panela de vocês é muito boa. E ela é, né? Tipo, mas esse bolinho carne de panela foi total fracasso, assim. Tinha tudo para dar muito certo, porque a carne de panela vende muito bem no nhoque, vende no espaguete, vende nas toast, nos baguetes, em pão de queijo, mas não, a gente errou no desenvolvimento do produto, no processo como ele chegava na loja e por fim como ele chegava para o cliente, né? Então, nem sempre o óbvio ali, a sacada, né? Que estou tentando lembrar mais algum que não tenha dado muito certo. Mas é engraçado, assim, porque é um negócio meio que quando a gente coloca esses cardápios sazonais, a gente testa, pilota o produto, ele não deu certo. Tipo, se é um produto que a gente acredita, vamos reformular, vamos refazer e talvez ano que vem ele entre de novo, ou daqui a 2 anos ele entre de novo, sabe? Mas quando são produtos, assim, que a gente reconhece que, tipo assim, nada a ver, erramos aí, exclui, sabe? Tipo, é meio que
limpa da cabeça, assim, tá, vamos voltar a repensar Sim, não coisas. interessa se é apaixonado por aquilo, eu achei que ia dar muito certo. Tá, achou errado, não deu certo, Paciência. né? Então, É isso aí. a gente não fica apegado a É isso aí. alguma ideia. E pro outro lado, não pensando, eu acabei de falar dos sonhos aqui, que tá um sucesso de vendas, os quais que tu te orgulha, que legal, aquele produto muito bom, ele ficou no cardápio. Não necessariamente ele tem que ter tido um absurdo de venda, mas assim, que tu tem um carinho especial. Acho que é meio óbvia a minha resposta também, um pouco para quem me conhece, mas os matchás, acho que a gente faz um trabalho, assim, excelente com esses produtos. Tipo, acho que muitas pessoas que... Isso é legal. Muitas pessoas que antes não consumiam, não davam direito, não davam brecha para aquele produto na sua vida. Tipo assim, aquela bebida verde, não vou provar, sabe? Não quero. Daí tu instiga a pessoa, tipo assim, não, prova aqui esse de suco de laranja com matcha, sabe? Daí a pessoa prova, é bom, sabe? Então, eu acho que a gente fez um ótimo trabalho com esse insumo, porque ele é um insumo que ainda se mantém, assim, tipo, no mercado. É legal de ver que volta e meia tem alguns lançamentos, mas não é um insumo facilmente inserido em qualquer momento ou em qualquer lugar, sabe? E a gente meio que democratizou o matcha, sabe? Tipo, eu acho que isso é legal, sabe? Sexta-feira eu fiz uma reunião com uma pessoa, cheguei na mesa, ele estava tomando um matcha, ele falou, o matcha do Quero é muito bom. Por que tu acha isso? Eu acho que a gente foi muito rigoroso na escolha do nosso insumo, por mais que a gente pegou um insumo muito bom e de valor super agregado do mercado, foi uma escolha nossa de fazer isso. E a ponderação na hora da criação das receitas. Eu acho que isso é um ponto super positivo, assim, nosso, de... Por várias vezes, várias pessoas vêm com ingredientes ou insumos e dizem, vocês precisam fazer de tal jeito. E a gente meio que... Não é que a gente ignora a instrução de alguém, né? Mas a gente, vamos fechar o ouvido aqui, vamos colocar para nossa realidade. O que dentro da nossa realidade a gente consegue fazer? Eu tô pegando um insumo de super valor agregado, com o que eu vou colocar ele que tem valor agregado, ou que vai dar uma impressão de valor, ou que vai gerar um valor para o cliente, e eu consigo fazer isso dentro da nossa operação, sabe? Então, acho que o que a gente mais acertou foi olhar para um insumo muito bom, nichado, e conseguir criar ele dentro de receitas de forma que ele fique saborosão, gostoso, e que ele seja ainda acessível para as pessoas, sabe? Acho que isso foi o ponto-chave, assim, desse insumo pra gente. Boa. E para ficar o registro aqui agora, assim, qual item que tu gostaria de tirar e que a gente incomoda ou eu enche o saco ou que tá no cardápio, mas se tu fosse, Fran, assim, esses 2, 3, 4, 5 itens eu tiraria agora? Eu tô muito feliz porque vai sair daqui a pouquinho, né? Que é um processo que seria a taça Eu Rafaelo que a gente tem, que ela é super demorada, assim, na operação para montar. Tipo, é uma taça linda, é uma taça que gera desejo e tá vinculado com o que a gente causa nas pessoas, né? Mas é uma taça que para a operação ela é complicada. Então, hoje, por exemplo... Tem gente que tá ouvindo e vai ser pego de surpresa sabendo que ela vai Pode sair, ser. né? É verdade. Vai. Para quem tá ouvindo e gosta dessa taça, então já aproveita e corre para as lojas e consome. Mas esse produto, assim, por processo. Mas outros de... Processo de montagem e também até pelo histórico também do processo do creme, né? E do desafio de fazer esse pré-preparo. E porque cedo ou tarde, em algum momento, a gente tem que olhar para um volume, um desafio que a gente sofre nessa área é que, como o Quero tem mais de 400 itens no cardápio, é muito louco, porque tu tá dentro de loja e tu vê praticamente todos os produtos saindo. Só que são muitos itens, e daí tu tem a falsa impressão de que tudo vende muito bem, mas não, na verdade, tudo vende muito pouco. Se olhar a média dia de produto por loja, é um número muito baixo. Sim. Né? Isso deixa tudo mais desafiador. Semana passada, eu tava terça de noite ali, jantando com a Gé e com o Santi, e era 19 horas, tava lotada a loja, e eu fiquei, assim, uma hora, assim, olhando, assim, uns 10 minutos, só observando os produtos sair. É incrível
a variabilidade de produtos que saem. Sim, porque a gente tem muitas opções, né? Então, De novo, era de noite, numa noite de inverno, tava saindo drink, tava saindo chopp, tava saindo long neck, para aquela pessoa que não gosta do chopp, tava saindo cappuccino italiano, tava saindo na mesma bandeja para a mesma mesa, salada, média luna, eu vi várias focaccias saindo, creme, massa com frango crocante, baguete, ovos mexidos com bacon. Meu Deus, tu tem a impressão que simplesmente saiu todos os itens, todos os grupos de produtos saindo naquela mesma hora. Porque acho que quando a gente vai no meio-dia, é mais comum tu ver muito prato. Aí sai ali, às vezes, uma outra porção, um baguete, uma coisa, mas é prato. Quando tu vai para por exemplo, para a noite, é muito diverso. É muito diverso mesmo, assim, que tu vê saindo de tudo mesmo. Aí, e esse é o desafio que a gente tem sentado, às vezes, na frente de uma mesa, olhando a curva de vendas, pensando, a gente tem que eliminar algum item, tem que diminuir um pouco o cardápio. E, na verdade, é muito desafiador, porque quando a gente traz novos produtos 2 vezes por ano, no Desejo de Verão e no Delícias de Inverno, sempre tem produto vindo para entrar. E é difícil de tirar na mesma proporção. É muito difícil, né? sim. Até hoje de manhã nós estávamos em reunião sobre isso da alteração do cardápio. E a gente ficou surpreso de olhar que a gente está tirando, dá um spoiler aí então, a gente está tirando 37 produtos e a gente está inserindo 17. E foi assim É a um primeira vez, carinho. acho, na vida isso, né? Isso aí, foi um carinho no coração de tipo assim, ai, que bom, sabe? Vamos dar uma lacuna ali de uns quase 20 produtos para tipo, dar uma aliviada. Talvez para o cliente não seja um raciocínio tão simples, né? E de tipo assim, por que eles vão tirar tanto produto? Mas quando a gente olha para dentro da nossa operação e todo o crivo que a gente passou para tirar aqueles produtos, o porquê que eles estão saindo, isso dá um alívio, assim, de uma sensação boa, sabe? Então, a certeza de estarem entrando produtos bons e fáceis para a operação e retirando os mais complexos, sabe? Então, isso é verdadeiramente bom. Sim, porque num mundo super lógico e racional, seria mais fácil nós termos menos itens no cardápio, né? Porque são menos insumos, são menos processos, a gente vive num segmento de alta rotatividade, de mão de obra, então, se eu tiver que aprender a fazer 10 produtos, é mais fácil do que eu aprender 100 produtos, teoricamente, né? Teoricamente, sim. Então, mas ao mesmo tempo a gente está aí para atender o cliente, para atender o consumidor, então é um equilíbrio e dói muito, né? Porque toda vez que a gente tira algum item, tem aquele cliente que chega, meu Deus, mas vocês não fazem mais isso, né? Ou alguns produtos, e aí eu acho que é um ponto, né, que me corrige, assim, mas no Quero sempre o que regeu essas decisões são os dados. E não é o feeling ou a vontade da Fran, do Matheus, do Álvaro, do Felipe. É a gente olhar para dados de vendas, de faturamento, dados de custo daquele produto, dados de quantidade de problemas com aquele produto, né? Então, e tem produtos que às vezes a gente acha assim, cara, que curioso, né? Por exemplo, né? A gente tem o expresso na taça, que são 3 doses de expresso, assim, tu pensa assim, caramba, cara, 3 doses de expresso, né? Porque é muito gosto, é muito pessoal, né? Eu, por exemplo, quase não tomo mais expresso e quando tomo um ristretto, que é o meio ali, né? E aí tu pensa assim, e aí se tu pedir para um barista, sei lá, pro Will, Will, o que tu acha do produto expresso na taça aí, que são 3... não, esse produto não é bom e tal, né? Pois é. Eu vi hoje meio-dia sentado no balcão saindo, né? O Álvaro ainda falando assim, pô, tava com meu irmão, ele sempre consome o expresso na taça, porque, não, que daí, cara, se é tomar café tem que ser uma quantidade maior, né? E o Álvaro tava tomando um ristretto e o Bruno tava tomando um expresso na taça. Então, assim, 6 vezes mais quantidade de produto, até mais um pouco, né? E, cara, a gente sempre tem essa dificuldade, mas se a gente tem e se o cliente quer, vamos fazer. Sim. Sim, é engraçado até quando entra isso que tu comentou dos dados, quando entra nesse crivo, assim, de a gente olhar, inclusive isso que tu estava comentando antes, meio-dia a gente é mais pratos e de noite tem uma variação ali. Semana passada, eu estava sentada, sexta-feira, meio-dia na loja, olhei pro lado, tava um cara comendo uma porção de entrecô acebolado.
Daí, às vezes, tu, tipo assim, tá, como é que isso? Daí tu vai olhar a curva de venda por horário, sim, majoritário de noite, mas tem aquelas Sim. vendas meio-dia, Tem os sabe? outliers. Isso aí. Mas olhando para dados, assim, óbvio, se a gente fosse olhar só para vendas, e daí é uma das coisas que a gente trabalha hoje muito, é dado qualitativo e quantitativo, né? Quando a gente olhar para o quantitativo, tem produtos que não fazem sentido ou a gente tirar ou a gente manter, né? Por exemplo, a taça Eu, Rafael, ela é uma taça que ela vende, ok? Uhum. Ela não vende Não é um muito, absurdo, mas vende. mas vende. Vende mais do que algumas outras que estão ali no mesmo segmento que ela. Mas quando a gente olha para o dado quantitativo, que é esse que ela vende, ok. Mas quando a gente vai olhar para o dado qualitativo, que é processo, tudo que a gente precisa de insumo para manter aquela taça, sabe? Então, faz muito sentido e desde que eu entrei no Quero, se tem essa análise. Isso é muito forte, assim, dentro da nossa cultura. Sempre olhar para dados, seja qualitativos, seja quantitativos, vamos olhar para preço do produto, sabe? Então, sempre se tem esse pensamento, essa linha de pensamento quando a gente vai olhar para ou retirada ou manter algum item, né? É o exemplo, por exemplo, da Pancake Churros agora, que a gente vai retirar também do cardápio, né? Ano passado, quando a gente fez o lançamento dela, em um mês, um único item vendeu 19 mil unidades. Quando a gente cita os sonhos aqui, foram 26 mil unidades, uma família de 6 sabores. Ano passado, no mesmo período, em um mês, um único item sem variações vendeu 19 mil unidades. Então, foi um item que desempenhou super bem naquele período que ele estava escancarado na cara do cliente, na capa, sendo um produto que tem experiência de cliente junto, sabe? E quando a gente traz ele para o cardápio, tira ele do cardápio sazonal sem tanto destaque, ele vai para dentro do cardápio fixo, ele não desempenha tão bem dentro daquela categoria. Então, olhando para dados quantitativos de gente olhar para a venda do produto, por mais que ele seja fácil, não faz sentido manter esse produto agora, vamos tirar e vamos trazer ele em outro momento como uma repescagem de um produto que já foi um grande sucesso, sabe? Então, é legal olhar, assim, para a história, para os nossos dados e como que a gente analisa e quais as decisões que a gente toma com base nisso, sabe? Isso é muito legal e acho que foi por mais que a gente sempre teve a cultura do dado, foi uma evolução muito legal ao longo desses anos, assim, que a gente teve, sabe? E às vezes também a gente olha para o número e aí, antes de desistir, a gente vê, tá, mas não tem alguma coisa que a gente possa ajustar aí no meio disso, né? E aí, hoje, um dos itens que mais a gente vende é o parmegiana e teve ali fortemente vários momentos que a gente... Vários não, mas teve uma jornada que a gente estava desistindo desse produto, porque a gente não estava satisfeito com o nosso produto. E a gente ajustou o processo, ajustou o produto e hoje é um item que vende, tem uma expressão muito relevante, porque ficou bom e porque é um produto que é o gosto de muito brasileiro, muita gente gosta desse produto, né? E é engraçado porque esse é um item que lá no início, quando a gente lançou ele não desempenhou tão bem. Foi quase que um apego nosso de vamos manter esse item aí, vamos acreditar nele, sabe? Porque o brasileiro conhece, é um item que tá aí comum na mesa do brasileiro, sabe? A gente foi acreditando nele, mas se a gente olhar para o processo... E aprimorando o processo dele. Isso aí, se a gente olhar para o processo inicial dele, hoje não seria nem sonhando um item com aquele processo lá que permaneceria no nosso cardápio, sabe? Certo. Processo diferente do que a gente já entraria ele hoje, nascendo ele agora, sabe? Mas foi um item que a gente aprimorou e que hoje, inclusive, ele é um dos meus queridinhos. Faz tempo que eu não como ele. Nossa. Boa. Mais alguma curiosidade de nível de produto? Eu acho que é legal, assim, tem muitas pessoas... Antes eu citei essa questão do tempo, né? Mas hoje a nossa gestão de projeto, assim, de produto, ela é uma coisa legal a ser comentada, porque muitas pessoas... É engraçado, semana passada a minha mãe me perguntou, tá, mas como é que vocês criam os produtos novos? Sabe, de onde que vem? Tipo, como é que vem toda a situação? Esse foi um processo que a gente evoluiu muito ao longo do tempo, assim, mas sempre foi legal, assim. Só que antigamente a gente lançava um produto em 1 mês, 2 meses. Hoje nem sonhando, né? Hoje nossa gestão de projetos já calcula em torno de
4 a 6 meses, dependendo da campanha que for, né? Dependendo do material que a gente precisa, ou o insumo que a gente vai colocar. Acho que muitas pessoas não fazem a mínima ideia, sabe? Do tempo antes que a gente trabalha para então colocar um produto dentro das lojas. Tanto que é engraçado, a gente de P&D ali, quando lança um produto, a gente já tá cansada de ultrapassado, ver, né? de ver aquele produto. Tanto que a gente trabalha em estações opostas do ano, né? Agora a gente está em pleno inverno, a gente já está começando a trabalhar no verão. Então, é legal, assim, das pessoas terem essa pulguinha atrás da orelha do pelo menos quanto tempo dá uma gestão de um projeto, um lançamento de um cardápio. É curioso, assim, hoje olhar para o nosso tamanho e para o tempo que tudo isso leva, sabe? Boa. E a Fran, eu tava te olhando agora, escutando falar, assim, a Fran é mais do doce ou do salgado? Doce. Muito doce. Nossa. Do frito ou do assado? Frito. Ó, tô criando agora essas perguntas aí. Café quente ou gelado? Quente, eu acho, mas eu gosto dos dois. Com ou sem álcool? Bebida? Eu acho que hoje ainda com. Mas esses, inclusive, foram itens que também surpreenderam a gente ao longo do tempo, que a gente conseguiu criar itens sem álcool muito legais. E hoje, quando a gente olha para uma curva de venda, com uma lista de vendas nossas, semana retrasada, eu acho que estava falando sobre isso, de 10 drinks que a gente vende, 4 são sem álcool. E nos 3 primeiros tem um sem álcool. Então, isso é muito legal, assim, quando algumas pessoas veem, especulações do mercado e tal. Não é que a gente vai viver a transição, a gente já está vivendo essa transição, né, de consumo. Agora falando assim de... Tá, depois eu ainda quero saber quais são, em cada categoria de produtos do Quero, quais são os teus preferidos, tá? Vamos revelar para quem aqui quer saber um guia de quais os itens que uma das pessoas que tá por trás da criação dos produtos, quais são os itens preferidos dessa pessoa. Imagina só que benefício ter acesso a isso, tá? Arrasta para cima aqui que a gente manda para ti. Isso é brincadeira, tá, galera? Mas... quando a gente fala a gente tá sempre atento às tendências, a gente troca, assim, muita informação que a gente escutou num lugar, que a gente leu em algum lugar, que alguém que foi numa feira viu isso, viu aquilo, né? Existem as tendências que a gente vê acontecendo na prática dos nossos negócios e outras que a gente não vê, que é bem desafiador, né? Então, essa da bebida sem álcool, pô, tu falou dos 10 itens que mais vende, dos drinks que mais vende, 4 são sem álcool. Quando a gente vai para a campanha de drinks, o item mais vendido na campanha de drinks é um item sem álcool, né? Então, realmente mostra esse consumo. A própria resposta tua vai para essa linha um pouco, tá? Talvez a Fran de 5 anos atrás, não, o drink com álcool. Hoje já, não sei, depende do momento. Escolhe muito bem o momento que vai ter o álcool junto, né? Então, isso é número global, né? Muitas empresas de bebidas estão despencando em resultados, né? Essa onda muito de cerveja sem álcool também, né? Isso acho que todo mundo tá, né, careca de saber, mas tá vendo essa informação. Mas existem outras informações de mercado que a gente, meu Deus, quando é que isso vai acontecer aqui? Né? Quantos anos a gente já escuta essa tendência do café gelado, né? Vindo muito dos Estados Unidos, da nova geração. E aqui, bem transparente, a gente não sente isso, né? A gente tem o nosso Cold Brew já, uns 5, 6 anos, né? E são vendas muito baixas que a gente tem. No próprios itens do matcha, vende, mas não é aquilo... Tipo, é muito diferente disso que eu tava... Pô, de 40% do drink mais vendido é sem álcool. Num movimento que talvez começou mais a se falar em 2, 3 anos atrás. Bebida gelada, café gelado, já se fala há muito tempo, né? Então... É curioso, assim, será que isso pega mesmo no Brasil? Será que vai levar 10 anos, 20 anos? Será que aqui não pega da mesma forma como é lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? O próprio matcha, ele tem mais espaço no nosso cardápio, ele tem vendas mais expressivas do que os cafés gelados. Isso aí. Né? E se eu for lembrar, a gente tem café gelado desde 2015. Sempre se teve, mas a gente não viu essa curva crescer, né? Eu não tô falando aqui, eu não tô com o dado fino na mão, mas se cresceu não é expressivo.
diferente do consumo de café filtrado dentro do Quero Café. Então, a gente começa o Quero só com expresso, depois a gente entra para a prensa francesa, entra para a Rario, há muito tempo já, mas a gente vê nos últimos 2 anos, 3 anos, a gente vê esses itens pegando mais força dentro do nosso consumo, né? Então, também para traduzir, não é tão fácil e tão óbvio, né? Ah, eu vou ficar olhando lá tal site ou tal lugar lá e quando vier tal repórter, não, tem que baixar a cabeça e botar no... Não necessariamente. E ainda tem alguns que, como tu trouxe há pouco, é bem desafiador. A gente fala do matcha. É matcha ou matcha? Ah, também nunca sei como pronunciar, mas... Enfim, né? Todo mundo sabe, aquela bebida verde aí, né? Se a Fran não sabe pronunciar, então eu tô tranquilo. É um insumo muito caro. O valor por grama dele é muito caro. E isso bota um desafio, de fato, de ter um item sensível ali, que pode afetar muito o custo. E ele, eu lembro que era mais desafio ainda também era que, além de, se tu cometer uma falha de errar a receita, além de tu estar estragando com o custo do produto, tu está estragando com o produto. Então, não quer dizer mais é melhor. Não, mais é pior, né? Se tu errar muito a mão, botar mais do que deveria, vai ficar uma bebida muito ruim, né? Então, alguns desafios, assim, que nem tudo é tão óbvio, nem tudo é... nem tudo que a gente lê e vê é aplicável, né? Eu acho que produto é tipo marketing, assim, né? Todo mundo quer dar um pitaco. Todo mundo sabe o que deveria ser feito, todo mundo sabe, mas não é bem assim, né? Sim, é engraçado porque por vezes assim gera algumas ansiedades olhando algumas tendências de mercado, mas quando a gente para analisar várias tendências, inclusive a gente já surfa, mas sem jogar ao vento. Ai, a gente olha para a tendência agora do GLP-1, né, das canetas emagrecedoras. A gente precisa ter um produto doce menor. Tá, calma. A gente já tem. A gente já tem. A gente tem um brigadeiro belga para quem quer um docinho só. A gente tem o cookie, a gente tem o brownie para vender. Agora a gente tem a família dos sonhos, que é já uma porção um pouquinho maior. Mas mesmo assim, quando a pessoa quer ter aquele momento, assim, não é uma taça grande, sabe? É um sonho ainda, sabe? Então, Tem os pratos com 1 ou 2 proteínas, né? Com mais ou menos proteína, porções maiores ou menores, né? com menos carboidrato, né? Então, a gente, às vezes, gera uma questão assim, daí tu olha pra dentro, tá, calma, tu já estamos nessa onda. E outras também a gente olha, tipo, vamos com calma. Talvez a gente surfe essa onda daqui a um tempo, sabe? É isso. É o que eu cito e brinco, né? O matcha e o pistache. A gente testou 2 anos. A gente testou 2 anos antes de lançar esses produtos. A gente entendeu que naquela época não era o momento daquele produto pra gente. Não, a gente não tava falando de mercado, mas pra gente não era aquele momento ainda. E quando a gente encontrou um insumo muito bom, a gente viabilizou o processo. Tá, agora é o momento que a gente vai testar no mercado. Testamos, ok, e estamos vendo como é que tá indo, sabe? Então, é muito ruim quando a gente olha para tendências, muito ruim quando eu digo dessa sensação interna que gera, né? Mas também é uma coisa que a gente sabe dosar bem, ponderar. Tipo, tá, vamos entender melhor isso daí, sabe? Não é porque o fulaninho falou que tem que lançar tal produto que a gente vai lançar tal produto. E o que tu falou é muito comum. Muitas pessoas sabem muito de produto, muito de comida. Ah, o Quero Café precisa ter tal produto. Tá, calma, talvez a gente não precise, sabe? A gente precisa porque tu quer, talvez, sabe? Então, isso é uma questão, assim, que é uma ponderação constante nossa, assim, de entender. E, por vezes, saem ideias muito legais que as pessoas chegam e falam, vocês precisam ter tal produto. Verdade. A gente talvez precisa ter tal produto. Vamos entender o momento, sabe? Exatamente. Então, esse é o desafio de tocar um negócio e de tocar como um negócio e não como algo pessoal ou algo semelhante à nossa cozinha de casa, né? É totalmente diferente isso, né? Seja nível de processo, de tempo, de execução das coisas.
seja a ocasião de consumo, né? Às vezes a gente faz aquela receita mega elaborada lá, que a pessoa, tinha que ter isso aí no Quero. Não, não tinha que ter no Quero. O Quero é um lugar do dia a dia, não é um lugar do consumo de exceção. Que Uhum. esse prato super elaborado, a gente não tem uma qualificação para entregar isso no dia a dia, Uhum. e nem queremos entregar isso dentro do nosso mix de produtos, né? Então, isso também é uma coisa para ter claro, né? É olhar o que a gente aprende lá fora, as tendências, as palestras, as trocas, mas aterrissar para nossa realidade, né? Até é engraçado, né, quando a gente vai para feiras ou cursos, tipo, a gente volta assim, pessoas ansiosas vão entender agora, mas tu volta com a cabeça girando alto, que eu gosto de falar, porque tu vem com muita ideia, muito insight. Eu sou uma pessoa que anoto muita coisa no bloco de notas. Daí quando eu volto, aterrizo de volta, tipo, tá, no escritório agora vamos olhar essas ideias. Exato. Vamos entender o que faz sentido aí, sabe? Porque é muito comum tu olhar para o mercado e tem muita coisa legal no mercado, né? Sim. Inclusive, assim, um exercício, até falando um pouco de liderança, assim, né? Quando a gente vai para um evento, para uma feira, para uma palestra, eu também sou muito fã, anotar bloco de notas, mas antes de tu levar essa informação para o teu time, para os teus pares, assim, digere tu ela um pouco. Se ela ainda ali, amanhã ou depois, ainda fizer sentido, beleza, trabalha um pouco mais, porque às vezes só tu mesmo já vai, não vou dizer desacreditar, mas só tu vai dar uma aterrissada, porque tu pode causar um efeito assim, tá, tu tá lá, e eu falo isso, eu já fiz, muito fiz, e ainda faço, né? Uhum. Às vezes tem um insight que eu tento, assim, com todo o repertório que tá na cabeça, não, peraí, mesmo com tudo isso que eu tô falando, ele faz sentido, deixa eu já largar pra galera aqui, que eu Uhum. acho que ele faz sentido. Mas quantas vezes a gente vai lá e larga uma bomba, tu tá lá empolgado, lá na feira ou na palestra e tal, outra pessoa tá aqui no dia a dia e, cara, aquilo lá entrou meio atravessado, não vai ser dada a importância para aquele assunto. E muitas vezes aquela ideia por ti mesmo, daqui a 2, 3 dias, tu já vai ver que, tá, não, legal, eu tava empolgado lá na feira, mas isso não é para nós, Mas né? às vezes acontece, inclusive, né? Depende do teu vínculo ali, do quão maduro tá a relação com o teu time, que inclusive isso já aconteceu conosco várias vezes, né? Tipo, vem aquela ideia, tipo assim, meu, vamos fazer tal coisa. O teu time, se tá bem alinhado já, ele vai, tipo, tá, calma aí. Uhum. Já manda algumas coisas pra ele, já pondera as coisas pra ele, ou quando ele voltar, tipo, vamos sentar, vamos conversar. Na maioria das vezes nem precisa o tete a tete, né? É só ali por mensagens. Ah, já aconteceu tal coisa, a gente já entendeu sobre tal coisa, tá aqui uns dados, tipo, talvez nesse momento não faça sentido pra gente. Tá, então fechou, É sabe? isso, né? Tipo, É o fear of missing out, né? Então tu vai em algum lugar e tu vê daqui a pouco um produto. Eu lembro que um dia eu mandei uma foto. Sim, mas a gente já fez esse produto. Ah, tá. Né? Tu esse achando que aí. tava uma mega, assim, nossa, vamos fazer um mega produto, meu Deus, a gente tem que fazer isso. É, não, a gente já fez Sim. e não virou aqui, né? Então, faz parte quem quer evoluir, quem quer tá sempre se provocando aí. E é melhor, assim, ter um monte de ideias, mas tem que lembrar que ideia não vale nada. O Esse que aí. vale é a execução. E tu acha que é importante tu ter trabalhado em operação para daí estar nessa área de Muito. produto? Hoje, é engraçado até, esses dias aconteceu um episódio de uma pessoa que ainda não tem muito conhecimento da operação, e isso é uma coisa que às vezes eu brinco um pouco com as gurias que trabalham comigo, algumas não precisam dominar a operação de entrar e tocar uma cozinha. Mas talvez para alguns momentos, ou dependendo do papel da pessoa dentro do nosso time, ela precisa saber fazer isso. Porque se vier uma ideia meio torta, ou uma ideia que na cabeça da pessoa faça muito sentido, mas que a gente não consegue viabilizar dentro da nossa operação, ou que vai complicar demais a nossa operação, e por isso é muito importante tu dominar a operação, ela não faz sentido pra gente, Exato. entende? Não é que matar uma ideia logo do início, não é isso, mas a pessoa precisa entender muito bem para hoje conseguir olhar para nossa operação e tá, vamos criar esse produto aqui com tal processo que ele não vai dificultar a nossa operação, ou ele vai facilitar tal coisa. Hoje de manhã mesmo, estava conversando com uma das gurias da área de processos, e eu falei, tu tem que, sim, tu tem que dominar a operação.
Tu é uma pessoa que está num cargo, numa postura que precisa dominar a operação. Não adianta tu entrar, e isso é muito comum, por anos eu passei essa questão com galera de operação, de eu entrar para a operação e falar, tem que fazer tal coisa. Como assim? Tu tá me falando que eu tenho que fazer tal coisa, mas tu não tá aqui, tu não sabe como é que é fazer tal coisa no dia a dia, sabe? Então, quando tu tem a prova de que tu conseguiria fazer aquela coisa, ou que tu conseguiria estar ali no dia a dia fazendo, executando aquela coisa, é outra história, sabe? Então, tu criar um produto, olhar para processo, olhar para melhoria de processos, tu deveria de dominar a operação, porque é muito fácil de nascer algo torto. Exato. E nascendo algo torto, nosso maior cliente, se eu posso falar dessa forma, é o franqueado, é a operação dele, é a saúde da operação dele. Então, se eu nascer com algo torto, não faz sentido nascer aquilo, sabe? Então, eu ter ficado por anos na implantação de loja, para mim, foi crucial, assim. E é aquele negócio, abaixar a cabeça, entrar, absorver. Tanto que hoje ainda, faz agora acho que 1 ano que eu não devo de entrar dentro de uma operação e tocar mesmo uma operação, né? Até, na verdade, a última foi na implantação de esteio, que eu estive junto com a galera da implantação. Mas ainda me gera um prazer muito grande, assim, de entrar e olhar o trabalho sendo muito bem feito, assim, dentro de uma cozinha, executando um bar, sabe? Isso é muito legal. Tipo, tu ter o conhecimento de conseguir destrinchar aquilo é uma sensação de prazer, Tá assim. louco. E, de fato, isso não se aplica à área de processo, aplica a todas as áreas, né? Tudo que a gente faz no escritório, na ideia ou na concepção, só é verdade se acontecer na ponta. Então, se não acontecer na ponta, a gente falhou em algum momento, né? E é por isso que tem que ser muito aberto a observar, ver e a própria questão de, você falou assim, é muito dado, né? Hoje nós temos 84 lojas operando, assim, inaugurando 85 agora. A gente não pode mais se apegar, ó, esse produto está dando problema. Ou não, estão falando, está funcionando. Tá, mas tá dando problema quanto? Em uma loja, talvez na tua memória tá aquela uma pessoa. A gente tem que ir para cima de dados e pegar uma amostragem maior. E quanto mais as pessoas que trabalham no desenvolvimento, seja de uma arte, seja na área de marketing, seja na área de engenharia, seja na área de processo. Aí processo e produto nem se fala, assim. Tem que entender lá na ponta e principalmente, vou testar um produto, vou fazer tentar validar alguma coisa. Tem que acompanhar a operação. Porque se a gente... Eu posso usar e dizer, eu trabalho orientado em dados. Tá. Então, significa que se a gente botar um produto novo para vender lá no Bomboniere, lá no checkout do cliente, tá, eu botei, a gente habilitou, a loja pode comprar e tal, mas eu não me dei o luxo de visitar as lojas para ver como esse produto está sendo exposto. Depois eu olhar só os dados e assim, não vendeu, esse produto para nós não deu certo. Tá, não, mas peraí. Onde ele estava, ele foi exposto da forma certa, ele está sendo trabalhado da forma certa, né? Então... É saber que faz parte da nossa entrega, do nosso papel, pensar aqui como a gente está pensando nessa mesa, mas depois acompanhar, viver lá a execução daquilo, porque aquilo pode dizer muito para a gente, né? Então, desde um produto, às vezes o produto não vende bem porque quando a gente fez ele bem feito lá no teste, no ambiente controlado, ele saiu perfeito, mas na prática, tu mesmo, né? O sonho que teoricamente não é tão difícil de fazer. Mas se a pessoa rechear ele por baixo e não por cima e colocar ele na caixa lá para levar para casa, a pessoa vai chegar em casa e todo o recheio vai ter escorrido para baixo. E aí tu vai pegar aquele sonho e pensar, tá, mas não tem nem recheio aqui dentro. Saiu, tá na caixa. É isso aí. Né? Então, um detalhe simples que a gente tem que... Tá, aconteceu uma vez, é um caso isolado, beleza. Não, tá acontecendo mais vezes. O nosso produto é tão bom. Quando a gente faz ele do jeito que é para fazer, ele fica bom. Bom, e se tem muito problema na ponta, ele não sendo feito, executado dessa forma, em algum momento nós falhamos. O treinamento, a forma, nós temos que criar um processo com a menor chance de erro possível. Né? Tanto que se a gente olhar para ao longo dos anos, assim, antigamente, quando a gente lançava um produto, a gente mandava ficha técnica para as lojas.
Tá, daí depois de um período, começamos com um incentivo para que elas fizessem um treinamento dentro das lojas, executando o produto antes do lançamento desses produtos. Tá, hoje a gente manda um vídeo, uma ficha técnica, a gente incentiva um treinamento, a gente manda lembrete A gente faz o webinar específicos, para falar do a produto. gente faz o webinar, tipo, são vários pontinhos que a gente foi criando ao longo do tempo, que óbvio não vão blindar completamente o produto, porque a gente ainda está muito na questão da mão de quem está lá executando, mas a gente foi criando algumas ferramentinhas para diminuir a margem de erro, né? Tanto que eu acho, para mim, na minha opinião, um dos maiores pontos positivos, assim, é que a nossa franqueadora é em cima de uma loja, né? Então, é literalmente o nosso time ali, qualidade, P&D e processos, não tem um dia que a gente não entre dentro da loja, entende? Não tem um dia que a gente não vá olhar um pão de queijo na operação, olhar como é que tá saindo o chocolate quente, olhar como é que tá saindo as coisas da chapa, porque a gente tá testando um produto de limpeza novo, sabe? Então, isso é muito forte, assim, pra gente, a questão É um privilégio, né? É um privilégio, de tu estar na operação constantemente olhando pro produto. É óbvio que a gente tá olhando para uma operação, né? E quando a gente fala disso, a gente hoje estruturou um comitê de processos e produtos, em que a gente conta com o auxílio de 7 lojas que, além de todo o trabalho que o franqueado tem, ele ainda está olhando também para a parte de processos e produtos. É esse comitê que a gente manda um processo novo. Olha só, a gente vai mudar aqui o processo de preparar a salsinha desidratada. Testa aí na tua loja, vamos testar por 1 mês, e daí a gente vai alinhando aí, se vocês acham que a gente tem que mudar algo nesse processo, vamos alterar, sabe? Então, ao longo dos tempos, assim, a gente foi estruturando mais coisas para cada vez testar mais, para cada vez ter mais certezas, mas ao mesmo tempo, né, a gente ainda depende muito da mãozinha que está lá preparando o nosso produto. Mas dividir essa avaliação, pegar com mais pessoas que vivem na operação é uma excelente alternativa essa de criar esse comitê de processo, assim como a gente tem comitê de marketing, né, que é envolver quem está lá na ponta no dia a dia. Então, e são pessoas que são referências na ponta também, né? Isso é muito legal, assim. É óbvio que sempre vai ter uma pessoa que daqui a pouco não participa tanto, não dá tanto feedback, mas tem outros grandes exemplos que estão constantemente chamando a gente ali, falando, ô Fran, tal coisa não tá legal. Tô testando aqui, como é que eu faço tal coisa, sabe? Então, isso é muito legal, assim, ter essas referências que nos ajudam nas tomadas de decisão. E uma pausa rápida no meio desse conteúdo aí, para ti que tem interesse em saber um pouquinho mais, entender que esse conteúdo, ele permeia no meio do Quero Café e de histórias do Quero Café. E nós somos um modelo de franquia, é um modelo que está aí à disposição para alguém que tem o sonho de empreender, para alguém que objetiva levar um pouco dessa cultura ou de alguma forma tenha se conectado com a essência que a gente vive aqui dentro, com essa essência aqui. Na descrição do conteúdo aqui tem um link que tu pode acessar mais informações aí e entender um pouco mais como funciona o nosso modelo. Boa. E resgatando um pouco, assim, agora fazendo revisitando essa tua história, assim, tu tem alguma história marcante, assim, sei lá, que é emocionante, sei lá, não sei, depoimento, alguma conexão numa implantação, num produto que tenha te marcado com cliente, com franqueado? É engraçado, assim, porque implantação, eu tava falando semana passada com a Ana Maria, que veio num episódio aqui também, que é da implantação, que é um período muito mágico na vida do franqueado, a implantação, porque ele tá vivendo um turbilhão de emoções, ele tá não é numa sobrecarga, assim, negativa, mas também, tipo, é um trabalho que ele não tá acostumado, que ele tá tendo que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo ali, mas ao mesmo tempo ter implantações com os franqueados, tu acaba criando um vínculo muito bom com eles, sabe? Então, de histórias de implantações, assim, tenho algumas. A Paola do Alegrete e o Gia são pessoas que até hoje, às vezes, eu mando mensagem só para falar do filho deles ali, do Benício, que era um nenê de colo quando eu tava lá, né? Mas tem várias pessoas, assim, que eu participei de implantações que é muito legal. Até hoje, assim, a gente, tipo assim, existe um carinho, sabe? Mas tem uma história que, no meu início no Quero, eu fui pro Quero Café de Capão,
que era do Felipe, que é do Felipe e da Stefani. E no início ali, meio sem muita prática ainda no dia a dia das lojas, era no final de dezembro, na virada do ano, e eu tinha entrado no início de dezembro, então... E essa loja estava inaugurada em outubro, então ela estava operando uns 2 meses, assim, né? Sim. E até questão também é muito de evolução pessoal, maturidade que tu vai ganhando no tempo, terapia também vai ajudando, né? Naquela época eu lembro que eu entrei de cabeça, assim, na operação, tinham alguns pontinhos, assim, que não tava legal, e daí eu lembro que em um momento ali gerou um atrito com o Felipe que também é Loman, né? E daí, que é o proprietário da loja, e daí a gente tava ali no impasse, foi uma situação meio calorosa, e daí, anos depois, a gente se acertou, óbvio, né? Mas anos depois, quando eu fui para a implantação da loja, que ele estava como investidor, que era Tramandaí, ele me olhou e ele falou assim, Fra, eu não gostava de ti, mas hoje eu gosto muito de ti. E, tipo assim, são pessoas que eu tenho uma admiração muito grande pelos empresários também que eles são, sabe? Então, tem várias historinhas, se eu for pensar ao longo do tempo, assim, que eu também não tinha, talvez, muita maturidade para lidar e para, naquele momento, me colocar na posição que aquele cara, em alto verão, com um movimento absurdo na loja dele, tava lá uma guria enchendo o saco dele, sabe? Tipo assim, vamos olhar para tal coisa. Não quero olhar para tal coisa nesse momento, sabe? Então, maturidade minha também de ter errado, talvez, na comunicação naquele momento, mas hoje ter uma relação, assim, boa de olhar pra pessoa, dar um abraço na pessoa, tipo... Ressignificada aquela relação, aquele momento. Total, sabe? Então, se eu for pensar, tem várias histórias do Quero, assim, que hoje são marcantes pra mim. Tem muitas pessoas que eu vou levar muito no coração. Não quero... Eu brinquei antes, né? Tem algumas coisas que eu não quero nem entrar, porque é capaz da emoção vir até demais. Mas... nossa, tipo, são muitas histórias ao longo do tempo, inclusive, assim, com vocês, né? Tipo, teve um momento que eu brinquei com vocês, inclusive foi numa reunião, assim, no meio de todo mundo, depois eu fiquei pensando, Franciele, tipo, não devia ter soltado essa, sabe? Mas por muitos anos, assim, buscar a validação de vocês três, tipo, porque vocês três foram e são pessoas, assim, homens de muita referência para mim hoje em dia, sabe? Eu, na minha história pessoal, nunca tive muita presença do meu pai. E eu buscava muito a validação de vocês pela admiração, assim, de vocês, pessoas, sabe? O Felipe sendo uma pessoa, assim, que... Eu brinquei esses dias com ele, às vezes a nossa comunicação, parece que eu e ele estamos brigando, mas a gente vai sair rindo da sala, sabe? Saber discutir sobre algumas coisas e ficar de boaça depois, sabe? Às vezes minha relação contigo, de ser um cara super disciplinado, assim, que eu via muito como referência, e por vezes a gente também batia a cabeça, sabe? Mas a gente também sabia se acertar depois, sabe? Então, acho que tem várias conexões ao longo dos anos, assim, no Quero, que são pessoas que eu vou levar, tipo, são pessoas referências, sabe? A admiração vai continuar muito em várias partes, assim. Tem coisas que eu admiro muito, por exemplo, a Ana Maria e a Ari, que hoje trabalham conosco na franqueadora, que eu falo que são minhas amigas, sabe? Que viraram minhas amigas dentro do trabalho mesmo, sabe? Que seguirão amigas, inclusive. Seguiremos amigas. Tem várias conexões legais, assim, que foram sendo feitas ao longo do tempo. Hoje, o meu relacionamento também, o Quero Café não tá só na minha vida profissional, mas tá dentro da minha casa. Então, que eu divido casa aí com uma pessoa legal também do Quero Café, da franqueadora. Então, eu acho que Quantos anos vocês estão juntos? Uns 4? 4. Isso aí, 4 anos. E é engraçado, né? Essa é outra conexão do Quero, que por falta de maturidade, talvez, dos dois, no início, ou de momento, de ansiedade, de não saber lidar com algumas coisas da cabeça, assim, eu e Gabi, a gente se odiava dentro do Quero, assim. Era um negócio, tipo... quando ele começava a falar no escritório, cara, que saco, sabe? Eu não tinha ouvido dessa forma ainda. Sim. Muito bom. Sim, inclusive, quando a gente começou a conversar, assim, mais pessoalmente, ele falou, eu lembro exatamente o momento que tu ficou com ranço de mim, que era uma conversa, tu e o Matheus. Eu falei, é esse daí mesmo.
Essa conversa aí. Que na minha cabeça tava tipo assim, ó. Ai, cara, dá um tempo, sabe? Mas, em resumo, E é ele isso. sabia. E ele sabia. Ele falou, eu sei exatamente o momento que tu ficou com ranço de mim. Sim, porque eu sou uma pessoa muito expressiva, né? E ficou claro na minha cara, tipo assim, ó, ai, pelo amor de Deus, sabe? E depois disso ficou um negócio meio atrito, assim, tipo, não vou falar com esse cara se não for ultra necessário, sabe? Tipo, e ele sentiu o mesmo, Eu não sabe? sabia dessa treta tão forte aí. Sim. Ah, que legal. Sim, mas então, resumindo, assim, foram muitas conexões ao longo dos anos dentro do Quero e espero não perder completamente essas conexões, mas a admiração vai seguir muito forte por muitas pessoas. Isso é muito legal, assim, também entender os momentos da trajetória de cada pessoa, entender quem elas se tornaram, quem elas já foram, sabe? Isso eu acho que é brilhante. E também olhar para Franciele, lá do Eu início. ia fazer essa pergunta, se a Franciele que tá saindo, ela é diferente, mudou em relação à Franciele que entrou. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mudanças, né? E eu não tenho o pensamento fixo de que ninguém pode mudar. É bem pelo contrário, assim, eu acho que tem muitas coisas e muitas pessoas que são muito capazes de mudar. E eu, se eu olhar para minha trajetória hoje, óbvio que a minha essência permanece, mas eu sou outra pessoa depois desses 6 anos e 8 meses, sabe? Isso, acho que não tem como contestar a mudança que foi feita, assim, ao longo desses tempos. De maturidade psicológica, de paciência para lidar com algumas coisas. Eu ia dizer assim, para quem tá ouvindo, assim, no viés profissional e também pessoal, então. Eu não acredito que alguém consiga ser uma pessoa muito boa no lado pessoal e ser uma pessoa muito ruim no profissional ou vice-versa. Não, para mim, o pessoal ele acompanha o lado profissional, né? Então, se a tua vida pessoal não tá legal, vai ser muito difícil de tu desempenhar muito bem no profissional mesmo assim, sabe? Eu tenho esse pensamento, pelo menos. E quando eu olho para os dois lados, para mim tem uma mudança muito grande em todos os sentidos, assim, de pessoal e de profissional, sabe? Então, é isso, nos dois viés. E nesse sentido, tu acha que tem alguma diferença no jeito do Quero de ser, de tratar as pessoas, de desenvolver as pessoas? Tu acha que acontece alguma coisa um pouco particular ou singular dentro do Quero, nesse quesito que fomente o desenvolvimento das pessoas? Total, eu acho que principalmente as relações humanas, assim, o lado humano de ser, sabe? Eu gosto muito de pensar que, por exemplo, se lá no início, desde o início, o Felipe não me desse a minha liberdade com responsabilidade, que é uma das coisas que a gente fala muito dentro da franqueadora, eu não teria conseguido flexibilizar em algumas coisas para que eu mudasse alguns pontos meus, sabe? Eu acho que o Quero, ele vai trazendo o lado humano e tu entender das tuas responsabilidades ali dentro, de como o negócio funciona, que não é só... É um negócio, mas não é só um negócio, sabe? Então, acho que a família Quero Café, o ambiente ali que tu tá dentro da franqueadora e dentro do contato com os franqueados, ele vai te moldando em alguns pontos, sabe? Um dos meus pontos que eu mudei muito ao longo dos tempos e que, por vezes, ainda enfrento algumas questões é a comunicação, né? É a comunicação com outras pessoas, é o ponderar o como tu vai falar, o que momento aquela pessoa tá passando, sabe? É óbvio que a gente sempre enxerga isso dentro de empresas, mas dentro do Quero isso acentuou demais para mim, sabe? Tá, beleza, tu quer falar com tal pessoa, quer corrigir tal coisa, mas qual é o momento de vida daquela pessoa? Tipo, o que aquela pessoa tá passando? Precisa ser agora? Como é que a gente vai falar com ela, então, sabe? Como, Então, né? Como bem maiúsculo para quem tá ouvindo, né? isso aí. Então, eu acho que isso é
é primordial quando a gente fala de mudanças, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, sabe? O lado humano estar sempre muito ativo junto a qualquer situação. Sim, eu acho que isso tanto para o time interno do Quero aqui que está ouvindo, é sempre um reforço, né? O dia que eu escrever um livro, um capítulo vai ser falha na comunicação ou comunicação, quando antes tu trouxe a diferença de quando a gente lançava um produto no passado, que a gente organizava a ficha técnica, fazia os testes, organizava a ficha técnica e disponibilizava na plataforma, no Yungas lá, ou na plataforma que for, ou até para o WhatsApp, e achava que o trabalho terminava aí, né? Só que quem está recebendo é aquele mesmo Felipe de Capão na Canoa, que tu falou que está com 1000 coisas acontecendo naquele momento, que está com uma operação rodando com menos pessoas do que deveria, que está tendo que cuidar do financeiro, está tendo que cuidar de um movimento muito grande, de um evento que está acontecendo, e viu que tem produto novo, mas passou batido e se esqueceu. Então, hoje a gente tem uma série de outras vias que a gente desenvolve esse canal de comunicação para que no fim do dia tem o produto acontecendo na forma nova lá na loja, né? Então, todos os caminhos que tu falou, né? A gente usa o Instagram, a gente usa o nosso canal de comunicação, a gente usa o WhatsApp, a gente usa webinários para falar disso, a gente vai achando formas diferentes, porque são diferentes pessoas que estão recebendo em diferentes momentos. Então, nós temos que ser mais eficientes nessa comunicação. Isso que a gente está falando aqui é uma aula de comunicação. Não é simplesmente mandar alguma coisa. Beleza, isso é falando de um produto, de um processo, de algo concreto. E quando a gente vai para comunicação da gente como ser humano, eu acho que ajuda muito na vida para fora, né? Mas, como tu disse, no trabalho a gente é uma coisa só. E a gente tem que aprender a desenvolver o como a gente vai falar as coisas, qual é o timing que a gente vai falar, mais do que o que a gente vai falar. Especialmente quando a gente trabalha num ecossistema que é muito mais horizontal. No Quero Café, a gente não tem uma verticalização tão grande das coisas, uma hierarquia. Então, não tem muito esse conceito de, baixamos a regra, é isso agora. Na verdade, a gente tem que conseguir influenciar e fazer a Fran entender aquilo, né? Parar, me ouvir, escutar o porquê que a gente tem que mudar aquele processo, né? Então, por isso que é importante que eu, lá, o interlocutor, cuide a forma como eu estou falando, né? Cuide como eu estou falando, qual expressão eu vou usar, tentar entender. Eu acho que isso deixa o Quero um organismo muito complexo de entender e se adaptar para quem vem chegando, né? Seja as pessoas que vão ficar que estão no teu lugar, que estão contigo no teu setor e que na saída da Fran agora vão seguir, né? Tudo isso é complexo mesmo, o ser humano é complexo, né? Então, a forma, a pré-impressão que eu gero no início da nossa relação, de manhã cedo, no início de uma reunião, ela pode dizer se eu vou prestar atenção ou não, se eu vou ficar realmente de cabeça aberta ouvindo ou se eu tô louco para esperar a minha vez de falar, se eu conseguir me segurar para a minha vez de falar, para dar de volta, né? Para ser uma reação contra aquilo que a pessoa está trazendo, né? Então, sem dúvida, isso aí isso que tu traz é o que todos nós temos que o tempo inteiro, como líder, como colega de trabalho, como franqueado, como o que for, né? A gente precisa cuidar da nossa comunicação. Perfeito. E ela muitas vezes não, assim, geralmente as nossas falhas de comunicação as nossas atitudes que geram falhas na comunicação e que acabam com toda aquela ideia bonita, ela foi toda pro lixo, porque eu não tô mais nem ouvindo o que tá me falando, tô só com vontade de tu tá igual o Gabriel lá, tu e o Gabi, assim, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sim. Alguma coisa na comunicação dele ou tua falhou e fez a outra pessoa, apagou. É como se tivesse botado, fechou, não tô mais escutando nada, só tô vendo uma boca se mexendo na minha frente, né? E a gente precisa desenvolver isso. A gente tem que se provocar, porque muitas dessas coisas são originadas no nosso subconsciente e elas não dá tempo de tu pensar. Quantas vezes, né, nas falhas que a gente tem, cara, a gente sabe exatamente a cagada que a gente fez. A palavra errada,
o jeito errado. Só que a gente já fez. O momento, né? Porque a gente não pensou, porque a gente não pensa. Isso vem antes, então é profundo mexer nisso. Não é assim, não, pô, agora eu vou melhorar a minha forma de me comunicar. Não, e nada é fixo, né? Tipo assim, melhorei minha comunicação ao longo dos anos, mas não significa que eu não preciso continuar exercitando ela, entende? Tipo, em algum momento, alguma situação vai te tirar do prumo, tá? E daí tu vai ter que entender que sim, alguma te tirou do prumo, tu foi lá, errou na forma com que tu falou, na forma com que tu te posturou, tá? Vai lá, fala com a pessoa, corrige, mas entenda que aquilo precisa ser corrigido, sabe? Aquela postura, aquela comunicação, ela precisa ser visualizada. E hoje, depois de muitos anos em terapia, entendeu por que ela se ativou dessa forma, sabe? A gente, é muito isso. Nosso subconsciente, ele trabalha muito rápido, ele executa muito rápido, e às vezes a gente não para refletir o porquê que ele trabalhou daquela forma, sabe? Então... esse papo aí é profundo, dá pra ficar falando só disso, mas isso é um pouco da nossa rotina de Quero Café no dia a dia, a gente fala sobre isso, a gente trabalha esse tipo de assunto, porque isso que a Fran falou é o que a gente acredita aqui dentro, não tem vida separada, né? O ser humano é o mesmo, então se a gente puder contribuir para o ser humano se desenvolver como ser humano também, todo mundo só tem benefícios, né? Fica um ambiente melhor de trabalhar também, a pessoa se desenvolve e performa melhor. E do que tu vai sentir mais falta? Ou tu não parou pra pensar nisso ainda? Eu acho que dos momentos de criação. São momentos que, querendo ou não, eu me divirto bastante, assim, tipo... Óbvio, quando não gera um ócio criativo ali, quando não vem, e já vieram várias vezes, né? Mas acho que a criação com conexão de outras pessoas, porque daí, às vezes, tu cria um produto lá, tipo assim... esse produto ficou muito legal, eu quero mostrar pra alguém, sabe? Daí tu vai lá, mostra pra pessoa, e a pessoa, tipo, meu Deus, tá muito legal, sabe? Tipo, então, esses momentos, assim, da criação, junto com relação de algumas pessoas dentro do escritório, alguns momentos, assim, inclusive de descontração, às vezes, nas nossas reuniões, né? Tipo, às vezes, tá... Quase meio demais, né? Vamos voltar aqui que já fomos longe, sabe? Acho que esses momentos, assim, vão ficar na saudade, assim. E acho que... mas esses aí a gente vai achar um jeito de, às vezes, ter ainda, ter né? esses momentos aí com a galera. Mas eu hoje acho que eu gosto muito também do relacionamento que eu criei com o time de P&D, qualidade de processos, assim. São gurias mulheres que eu admiro muito, sabe? Inclusive, dentro da franqueadora, eu gosto de citar, assim, tem várias mulheres que eu acho que são referência lá dentro, que são pessoas que eu sinto orgulho de trabalhar com, sabe? Mas hoje, olhando pro... Eu fiquei na dúvida, eu não tenho de cabeça quantos % do nosso time são meninas, mulheres e quantos são homens. É majoritário feminino. Majoritário feminino. Nas lojas, 47% das lojas são administradas por mulheres. Mas no escritório ali, nós somos um time grande, assim, de mulheres. Mas acho que do meu time, assim, ali, das gurias, eu vou sentir saudade da relação com elas também, sabe? A gente tem reuniões... Hoje de manhã, inclusive, a gente fez uma reunião de alinhamento de setor. Toda segunda-feira de manhã a gente faz. Toda sexta-feira eu faço individual com cada uma. Acho que dessas trocas, assim, são mulheres que eu admiro, assim, cada uma com sua identidade bem fixa, assim, tipo, tal pessoinha de tal jeito. Acho que eu vou sentir saudades disso também, sabe? Sim. De liderar pessoas, assim, não sei se no futuro vou liderar ou não, né? Mas de liderar pessoas com quem eu sinto o prazer de trabalhar. Gaguejou! Sim. E até a própria dinâmica até do tamanho de pessoas, né? Que estão no teu dia a dia ali, né? Tu vai estar na tua nova jornada, às vezes vai estar sozinha lá vir no escritório. Os outros 2 parceiros vão estar em campo, vão estar em rua, né? Verdade. Então, mas é uma mudança que vem pro bem, tá fundamentada e com essa cabeça e com essa condição, tu vai de novo se transformar numa nova versão da Fran, né? Certo. Então, tu falou, eu gostei do que tu falou antes de mudança.
É isso que às vezes tem pessoas que nós não estamos falando de mudar princípios, né? A gente tá falando e tem gente que até, assim, dá uma reagida, né? Mano, nossa, como tu mudou? E a pessoa... Não, mas isso é bom, é um elogio, né? Pô, tu lembra como tu era diferente, como tu tocava diferente a reunião, como... né? Como, meu Deus, hoje eu te escuto falar, como tu amadureceu. Só consegue receber isso... Ó, olha o que eu acabei de falar. Como tu amadureceu. Uhum. Vamos supor que a gente se conhece há 5 anos. Uhum. E há 5 anos atrás, eu já, né, por exemplo, me considerava um bom líder. Uhum. E aí hoje vem alguém aqui e fala, cara, como tu amadureceu, né? E a gente se conheceu há 5 anos. Se eu não tô em paz comigo mesmo, eu não consigo enxergar isso como um elogio, e sim como uma crítica. Ah, tu tá criticando o Matheus de 5 anos atrás, é isso? Então eu não era maduro naquela época, quando a gente tá num modo de Defesa. sobrevivência, num modo de... E a gente cai nisso às vezes, no dia, semanas. Tem vezes que a gente tá inseguro, que a gente tá frágil, e que daí tu já tá se sentindo meio inseguro, meio impostor, e alguém te fala uma dessas, já criou um monstrão lá dentro da cabeça, né? Então é muito bom se abrir a isso, realmente. Eu era bem imaturo, nossa, eu fiz muita cagada, eu julgava errado, eu falava errado, né? Eu me posicionava errado e, cara, realmente, né? Hoje eu consigo conversar melhor, eu consigo ter mais empatia, né? Então, é bonito estar verdadeiramente aberto à mudança. Então, se tu estiver aberto à mudança mesmo, eu não tenho dúvida que vai dar certo essa tua nova empreitada. Empreitada. Tá, mas todo mundo quer saber, Fran, qual é o teu café quente preferido? Café quente filtrado. Filtrado. Ou expresso com leite. Quando bem vaporizado, quando bem executado. Sim. Tá, e filtrado algum dos que passaram no Quero, qual o preferido? O antigo microlote. Geisha. Antes do Geisha. Antes do Geisha? É. Eu não lembro qual que Antes é. do Geisha? Eu nem me lembro desse café. Foi o primeiro microlote que a gente lançou. Achava ele Espírito muito Santo, bom. será? Não lembro agora. Não lembro o nome também. Eu primeiro o Geisha. É. Café gelado. Café gelado, cold brew, mel e limão. Salgado. Lanche salgado. Esse é difícil. Mas média luna, talvez. Recheada salgada. De presunto e queijo. É, tradicional zona, assim. Na parte de brunches e omeletes. Eu gosto muito, né, da pancake ovos mexidos, presunto e queijo. Gosto muito dela. Mas, comumente, a gente consome os ovos mexidos com bacon. Daí. Agora tu falou isso, eu me lembrei que daí nessas de olhar a cena acontecendo, aí tinha uma mesa de... Era um pai e uma mãe mais velhos, assim, e duas filhas também, assim, né? Não eram crianças pequenas, eram pais e mães, uns 60 e poucos anos, e duas filhas adultas, assim, né? E aí o pai e a mãe estavam almoçando isso aí, essa pancake de presunto e ovos mexidos. Tá? E de pratos... Pratos eu tenho 3 que são, assim, os meus preferidos. Pratos mesmo, assim. Que é o frango crocante ao molho ao diabo 4 queijos, o parmegiana e o quero feijão com entrecô. Parmegiana de frango, de filé? De frango eu geralmente como e eu acho muito boa. E mas... eu quero feijão de entrecô. Isso aí. Mas se for enquadrar junto nos pratos, o ravioli pra mim tem meu coração, assim. Então, nas massas seria o ravioli. Isso aí. Com algum molho? Molho de nata e tiras de entrecô ou frango crocante. Boa. Salada? Salada! Tem salada? Não lembrava. Claramente a pessoa que consome pouco salada. Cara, eu acho, inclusive, que a nossa salada Caesar é muito boa. Mas uma salada que eu gosto bastante e foi controversa quando a gente lançou é a tropical, né? Sim. Que traz um agridoce junto. Eu acho ela muito boa. Boa. E sobremesa? Pode ser 2 ou 3. Pra mim, agora, o sonho de leite condensado moça é tipo assim, meu coração. Outra é um brownie. Brownie ou frutas vermelhas, ou algum assim, ou duo, geralmente também. E terceira, deixa eu pensar, cara. Tá bom já. Tá bom. Não precisa fazer força. É. E um drink? Com álcool e sem álcool?
drink com álcool. O último gin que a gente lançou, que é o Gin Pink Lemonade, ficou muito legal. E sem álcool, o Fresh Fizz, que tem uma lâmina de limão japonês dentro. Pepino japonês. De pepino japonês, desculpa, isso aí. Boa. Tá Sim. bom, Fran. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Não é uma despedida, não é um adeus, né? Sim. Tu vai seguir vinculada aí ao Quero, um pouco através do Gabi, né? E um pouco através de possíveis trabalhos, né? Paralelos que a gente faça. E pode deixar uma mensagem final aí para quem tu quiser, por caso tu não tenha falado aí há pouco. Então, pode agradecer, enfim. E obrigado por esse momento. E mais do que isso, obrigado por quase 7 anos. Então, 6 anos e meio, né? De dedicação aí ao Quero, né? Por ter ajudado, contribuído ao Quero ir daquele estágio que estava até onde ele está. Tem muito dedo e herança tua que vai seguir aqui dentro. Então, né? Do jeito brincalhão que a gente é e falando besteira também no meio de assuntos sérios, né? Muitas vezes nós vamos falar algumas lembranças, vamos dar risada de algumas coisas aí. E às vezes a gente divide contigo aí, ou pelos bastidores vai chegando aí a ti, tu vai estar sempre sendo bem-vinda tanto no Quero como nas lojas do Quero, como no escritório, né? A casa vai seguir sendo tua, tá? Apesar de ter reconhecimento facial, não sei, pô, vão tirar o reconhecimento, como é que vai ser? Tu vai ter que bater na porta lá, né? Eu entro pela loja. Mas enfim, né? Mas lá em cima também tem, verdade, né? verdade. Eu acho que eu só tenho a agradecer mesmo, assim, por esse tempo, por toda a estrutura que foi me dada, assim. É bem isso, no início eu não tinha know-how nenhum sobre o ramo de food service, sobre restaurante, bar, café. E me foi confiado muito sempre, assim, ao longo do tempo. Tipo, eu estar no ombro a ombro com vocês, estar no ombro a ombro com franqueados, com galera da franqueadora, isso nada vai... Isso é o massa. Nada vai ser tirado de mim, sabe? Nunca nada vai apagar tudo isso, sabe? Isso, para mim, eu tenho muito a agradecer, porque essa evolução aconteceu muito ao longo do tempo, assim, minha evolução, porque eu tava do lado de gente, desculpa o uso da palavra, se eu posso, mas ao lado de gente muito foda, de gente do bem, de gente boa e que tava buscando evoluir junto, sabe? Não tem ninguém específico que eu tenho a agradecer mais ao longo dessas pessoas que estavam comigo ao longo desses quase 7 anos. Então, cada um que passou, independente da forma que foi, alguma coisinha deixou junto comigo, sabe? E é isso que eu quero levar, e eu gostaria que fosse dessa Fran, assim, que lembrassem dessa Fran que também evoluiu junto com quem tá lá dentro buscando evoluir. Muito bom, muito bom. E quem sou eu para não permitir falar palavrão, né? Apesar de que aqui eu não falo, acho muito palavrão aqui, né? Mas eu geralmente falo muito palavrão, né? Enfim, falas aí na frente do microfone, um pouco foda. Mas obrigado mais uma vez, Fran. Então seguiremos com bastante contato aí. Obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio inusitado de entrevistar alguém que está saindo do time do Quero Café. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu!